Olá, eu sou o Bruno e agora eu vou resolver mais uma questão da OBF 2024, tá? Uma questão de oscilações que caiu no nível 2 e no nível 3. No nível 2 é a questão 7 e no nível 3 é a questão 2, beleza? Então vamos ler aqui o enunciado. Um disco giratório horizontal de raio Rzão possui um sulco retilíneo que passa por seu centro, dentro do qual pode deslizar sem atrito um bloco de massa mzinho. Duas molas idênticas de constantes elásticas K e massas desprezíveis são colocadas no sulco com uma das extremidades presas à borda do disco e outra no bloco. Veja a figura. Então aqui você tem o sulco, certo? Onde esse bloco está. Aqui você tem o bloco, as duas molas, né? E aqui é a velocidade de ômega, né? Pelo qual é a velocidade de ômega que o disco vai girar, beleza? Então ele fala aqui, né? Considere que o conjunto é posto a girar com velocidade angular constante ômega. Aí ele pede na letra A para determinar o máximo valor da velocidade angular do disco ômega m, abaixo do qual o movimento do bloco em relação ao disco pode ser oscilatório. Com o ômega menor, aí na letra B, né? Com o ômega menor que ômega m, qual a frequência de oscilação do movimento do bloco relativo ao disco? E na letra C ele pede para descrever os possíveis movimentos do bloco relativo ao disco quando ômega é maior que ômega m. Beleza? Então bora resolver aqui essa questão. Então primeiro, né, normalmente quando a gente pensa em oscilações, né, aqui ele fala para determinar um ômega m abaixo do qual o movimento em relação ao disco pode ser oscilatório. Então normalmente quando a gente pensa em oscilação, logo vem à cabeça o MHS, né? Então, inicialmente, ele pode, né? É claro, ele pode ser oscilatório mesmo sem ser o MHS, mas inicialmente vamos atacar o problema pensando que ele vai ser oscilatório se ele for um MHS. Beleza? Depois a gente vai, no item C, a gente vai entender por que realmente ele tem que ser um MHS para ser oscilatório. Tá, então vamos fazer primeiro um diagrama aqui para entender, fazer um deslocamento aqui na massa, né? Para entender o que está acontecendo aqui. Então vamos supor que a gente faz um pequeno deslocamento aqui, aqui está outra mola, a gente faz um deslocamento X aqui, beleza? Então essa aqui é uma mola, essa aqui é outra mola e esse aqui é o bloco. É claro, se esse disco está girando, então eu vou ter, né, pensando, é claro, no referencial de quem está girando com o disco, né? Tanto que ele fala aqui que é em relação ao disco, então pensando no referencial do disco, essa caixinha aqui, né, ela vai estar sofrendo uma força centrífuga para fora, né, apontando para fora aqui, que eu vou chamar de FC, beleza? Então ela vai sofrer essa força centrífuga apontando para fora. FC a gente sabe calcular, m ômega ao quadrado vezes a distância do centro até onde a caixa está, que é x, beleza? Além disso, eu vou até desenhar a caixa maior aqui, para a gente fazer um diagrama mais claro, né? Então, para cá eu vou ter FC, e além disso eu vou ter a força que essas duas molas fazem no bloquinho. Essa mola aqui, ela está sendo comprimida, então ela vai fazer uma força contrária a quem está comprimindo ela. E essa mola aqui, essa mola da esquerda, né, essa aí é a mola da direita, essa mola da esquerda, ela vai estar sendo estirada, né, ela vai estar sendo esticada, então ela vai também fazer uma força para a esquerda, né, contrária à deformação dela. É claro, as duas deformações são x, então aqui eu vou ter um kx e aqui eu também vou ter uma força kx, beleza? Então agora eu posso escrever a força resultante para esse diagrama de corpo livre aqui, né? Força resultante vai ser igual a, bom, a gente deslocou para a direita, né? Então vamos colocar o sentido positivo como sendo para a direita. Para a direita eu tenho FC e para a esquerda, que são as duas forças negativas, eu tenho 2kx, ok? Que resulta em m ômega ao quadrado x menos 2kx, que vai resultar em m ômega ao quadrado menos 2k vezes x. Beleza? Então, vamos ver o seguinte. Quando o nosso ômega ele for pequeno, né, vamos considerar primeiro o ômega igual a zero.
É claro, o K é positivo, né? K é maior que zero. Considerando que o ômega é igual a zero, ou seja, esse cara está parado, eu tenho que... o que eu teria, né? Vou escrever aqui de outra forma. Considere ômega igual a zero. O que eu tenho é FR, força resultante, vai ser igual a menos 2kx, certo? Que é exatamente a equação diferencial que descreve o movimento de ωs, beleza? Então, que é menos uma constante positiva vezes x, beleza? Agora, se eu começo a aumentar gradativamente esse ômega, esse valor aqui, né, ele vai ficando gradativamente maior. Ele vai aumentando, porque é claro, m² é um termo positivo. Então ele vai crescendo, né? Inicialmente ele é menor que zero, e ele vai crescendo. Ele vai crescendo, e vai ter uma hora que ele vai chegar no zero. Né? Então ele começa aqui nos valores menores que zero, e depois nos valores maiores que zero aqui. Beleza? Então ele vai crescendo, e a partir de um certo valor ele começa a ser maior que zero. Quando ele começa a ser maior que zero, ele para de ser um MHS, beleza? Vai ser ainda, vou ter uma equação diferencial aqui, mas a gente vai ver depois que essa equação diferencial ela não se trata de um movimento oscilatório, beleza? Então, a priori, né, pensando só no MHS, a gente sabe que vai ser oscilatório quando esse termo aqui, ele descrever, quando na verdade essa equação, essa EDO aqui, eu vou escrever ela aqui embaixo, né, EDO, quando FR, vou até escrever na forma de EDO, mx dois pontos foi igual a m ômega ao quadrado menos 2k x, né? Quando essa EDO foi isso aqui, eu preciso que esse termo aqui, essa EDO vai descrever o MHS quando esse termo aqui for menor que zero. Beleza? Então, vamos ver quando isso acontece, né? Aí ele vai perguntar o máximo, é claro, é quando for igual a zero, né? Então, basta eu igualar esse termo aí a zero. M ômega ao quadrado menos 2k igual a zero. Então, o ômega m, esse aqui vai ser o ômega m. O ômega m vai ser igual a 2k sobre m raiz. Beleza? Então, esse aqui é o máximo valor da velocidade angular para o qual o movimento é um MHS, ok? E depois a gente vai entender porque que se não for MHS não vai ser oscilatório, tá? Então, eu vou aqui para a letra B. Com ômega menor que ômega m, qual é a frequência de oscilação do movimento do bloco relativo ao disco? Então aqui é tranquilo, né? A gente sabe que se a força resultante é igual a menos um certo K, vou escrever até um KEC, não um KMHS, pode ser, menos KMHS vezes x, a gente tem que o período é igual a 2π raiz de m sobre KMHS. Então, comparando aqui, né, a nossa equação, a nossa EDO aqui, comparando a nossa EDO, que esse mx dois pontos é justamente o FR, né, com essa equação aqui do MHS, a gente chega que o período vai ser igual a 2π raiz de m sobre o k m ômega ao quadrado menos 2k, esse é o k do MHS, né? Então a frequência vai ser justamente 1 sobre o período, né? 1 sobre 2π raiz de ômega ao quadrado menos 2k sobre m. Beleza? Então isso aqui vai ser a frequência de oscilação para um ômega menor do que aquele ômega m. E agora na letra C a gente vai entender o porquê que realmente aquilo precisava acontecer, né? Precisava que esse cara aqui fosse menor que zero para haver oscilação. Então é o seguinte, vamos supor que esse cara, né, que o ômega seja maior do que o ômega m, tá? Vamos supor isso.
Então, como a gente tem aqui a força resultante, que é igual a mx dois pontos, agora vai ser mais conveniente escrever desse jeito. Vai ser igual a m ômega ao quadrado menos 2k vezes x, né? E esse termo aqui agora vai ser maior do que zero. A gente tem que o x dois pontos, que é a aceleração, ela vai ser igual a uma certa constante, que eu posso chamar de k' vezes x, sendo que k' é maior que zero. Beleza? Então, essa forma aqui vai ser bem conveniente para a gente entender o que vai acontecer caso o ômega, o m ômega ao quadrado, seja maior do que o 2k, né? Ou seja, que o ômega seja maior que o ômega m. Então vamos pensar aqui a gente fazendo um deslocamento inicial. Bom, primeiro, vamos supor que a gente desloque aqui o bloquinho para esse lado aqui. Bom, como a gente deslocou para um x positivo e a aceleração, como k é positivo, vai ter o mesmo sinal do x, se a gente fizer esse deslocamento aqui de um certo A, beleza? Para a direita, esse A evidentemente vai apontar para o mesmo lugar, a aceleração vai apontar para o mesmo lado de A. Se essa velocidade aqui, v0, a velocidade inicial que a gente imputar nesse bloco, for igual a zero, então a aceleração vai ser para a direita, ok? Sempre apontando para a direita, para o mesmo lado aqui da amplitude inicial que a gente deu. Então esse cara ele vai acelerar indefinidamente para a direita, né? Inclusive a aceleração dele vai aumentar, né? Vai sempre estar aumentando para a direita. Então meio que ele vai, digamos assim, explodir, né? Ele vai tender a sair disso aqui, ele não vai querer voltar, beleza? Então não vai ter uma oscilação justamente porque ele não vai ficar aqui oscilando, né? Ele não vai ficar indo e voltando, ele vai simplesmente, você vai largar ele da posição inicial e ele vai estourar, né? Ele vai simplesmente andar direto para a direita. Agora, vamos pensar em outro caso, que é o caso em que eu dou uma velocidade inicial para esse cara, beleza? Então é claro, né? Não faz sentido eu querer fazer que ele oscile e dar uma certa velocidade inicial v0 para a direita, né? No caso, para a direita porque eu botei o deslocamento inicial para a direita. Mas não faz sentido eu dar uma velocidade inicial para o mesmo lado que eu dei o deslocamento inicial, porque daí vai tender, se ele já estourava de um jeito, ele vai estourar mais ainda agora, né? Então, para tentar fazer ele oscilar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma velocidade contrária ao deslocamento que eu dei inicial a ele, né? Então vamos colocar um v0 para cá. O que acontece? Pode acontecer duas coisas. Esse v0, é claro, antes dele atingir a posição de equilíbrio que é aqui no meio, que é quando esse x vai ser igual a zero e esse a vai zerar, antes dele atingir essa posição de equilíbrio, o a é sempre positivo. Né? O a, na verdade, não vou escrever a, né? A é a posição, é o deslocamento inicial. Vou dizer que o x vai ser sempre positivo. Portanto, o azinho, que é a aceleração, vai ser sempre positivo. Então ele vai estar desacelerando, né? A velocidade dele vai ser para a esquerda e ele vai estar desacelerando com uma aceleração A. Se esse A, aí depende, né? Depende da constante da mola, dessa velocidade angular, mas das duas uma. Se esse A for muito grande, né? Se esse A for muito grande, e ele vai depender dessa constante K', essa velocidade for relativamente pequena, né, comparando ao A, ele não vai nem chegar na posição de equilíbrio, ele já vai mudar de sentido, né? E a partir do momento que ele muda de sentido, a velocidade dele vai zerar, né? Vai zerar antes de chegar no meio, então ele vai tender a mudar de sentido porque a aceleração ainda vai ser para a direita. Então ele vai começar a acelerar para a direita e vai cair naquele caso de eu abandonar ele em velocidade zero com o deslocamento, e ele vai estoura, né? Ele tende a ir para o infinito. Ou essa velocidade v pode ser grandona, né? De modo que faça ele passar do centro. Então vamos supor que ele passe do centro, beleza? Então vamos supor que essa velocidade v ela é uma v grande, né? Então o que vai acontecer é que ele vai passar da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio está aqui, ele vai chegar aqui com uma certa velocidade v, certo? Deslocada com relação que numa amplitude menos x, eu posso colocar, né, menos x, sei lá.
Porém, a aceleração ela vai sempre ter o mesmo sentido do deslocamento. Então, se ele passou do centro e a velocidade dele está para a esquerda, significa que a velocidade vai estar apontando, é claro, para o deslocamento x, então a aceleração também vai estar para o deslocamento. Então aqui vai ser o a, aqui vai ser o x e aqui vai ser o v. Então agora ele vai tender a estourar do mesmo jeito, só que para a esquerda, né? Porque ele vai ter a posição dele vai sempre diminuir, né? Nesse caso ficar mais negativa. Então o módulo da aceleração vai aumentar, porque a aceleração vai tender a ser mais negativa. E a velocidade, é claro, apontando para o mesmo lado da aceleração, também vai aumentar. Então, basicamente, ele vai estourar para o outro lado, né, para a esquerda. Então, eu acredito que tenha ficado claro, né, o que vai acontecer. Então, resumindo, pode acontecer duas coisas, né? Ou o bloco sai do disco pelo mesmo lado, digamos assim, né, pelo mesmo lado que foi feito o deslocamento inicial, ou o bloco retorna à posição de equilíbrio e sai do disco pelo lado contrário, do deslocamento inicial. Claro, né, talvez desse para escrever de um modo que ficasse melhor, né, na prova, talvez com um pouco mais de clareza, mas eu acho que deu para entender a ideia, né? Ou você desloca ele, por exemplo, para a direita e ele estoura para a direita, ou ao deslocar para a direita ele volta, passa pela posição de equilíbrio e estoura pela esquerda, beleza? E sai do disco pela esquerda. Então eu acho que é isso, beleza? Isso resolve a questão, né? Então resolvemos aqui o item A, o item B e o item C.